95, Vê e Segue. Logo em seguida, a nossa irmã Leni Rezende nos brindará com uma palestra, com uma conversa, e é sobre esse mesmo tema, né, Leni? Vê e segue. Então vamos fazer a leitura nesse momento. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas não se gozam das vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as consolações, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas. Passam à categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros do ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta a completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta, através da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara, sem aflição e sem desânimo, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensíveis e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para diante. Psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Bom, meus irmãos, após essa leitura, vamos fechar os nossos olhinhos, vamos entrar em sintonia com Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui no Gaspa, nesta manhã radiosa, e que possamos, Senhor, abrir os nossos corações, as nossas mentes, para novos aprendizados, para que dessa forma deixemos de ser cegos, para que possamos abrir os nossos olhos aos ensinamentos de Jesus e praticá-lo. E para isso, Senhor, nos dê força, coragem para superar a nós mesmos as nossas próprias dificuldades. Que o teu amor, Senhor, envolva a nossa irmã Leni, que nos brindará com a palestra, com a conversa,
para que realmente, inspirado pela equipe de Francisco de Assis, possa passar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, meus irmãos, então vou passar a palavra para nossa irmã Leni. Bom dia a todos. É um prazer vir a esta casa de companheiros nossos já conhecidos, o Daniel, a Ana Inês e demais. E é com muita satisfação que nós amanhecemos assim um dia tão brilhante, os raios solares tocando a nossa alma, nos despertando para a vida, nos chamando à realidade da nossa existência. Como não agradecer ao Criador tantas bênçãos? Como não agradecer o dia que chega, tão ofertando tantas oportunidades de união, oportunidades de trabalho, oportunidade de crescimento e de melhoria. Os nossos companheiros aqui da casa nos pediram que falássemos sobre o servo vigilante. O que significa um servo vigilante? Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, porque a gente não pode abrir mão do texto teológico, do texto bíblico. Ele é a base que fundamenta as nossas reflexões. Em Lucas, capítulo 22, versos 35 a 40, nós encontramos esta parábola. Jesus gostava de ensinar com uma metodologia que facilitava e facilita a nossa compreensão. Às vezes nós temos pouco entendimento, o nosso raciocínio é curto, o nosso raciocínio é raso. Aí Jesus usava essa forma pedagógica para que nós assimilássemos, apreendêssemos, ou aprendemos nos dias atuais, a essência dos seus ensinos. Dito isto, vamos à parábola. Estejam cingidas. Cingidas é amarradas, envoltas, restritas. Estejam cingidas as vossas cintas e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das bodas, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo que ele cingirá, que ele se cingirá, os fará sentar à mesa e chegando-se os bem e os servirá. E quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Mas sabei que, se o dono da casa tivesse sabido a hora a que havia de vir o ladrão, não haveria deixado arrombar a sua casa. Estai vós também apercebidos, porque a hora que não pensais, virá o Filho do Homem. Olha a alerta de Jesus. O que ele quer dizer com essa história para nós? Servo vigilante é aquele que está atento. É aquele que presta atenção. Numa linguagem bem nossa, é aquele que está antenado, aquele que está ligado à hora que nós formos chamados. Só que nós somos chamados para o trabalho, para a vinha, o tempo todo. Aí Jesus usa de uma linguagem simbólica.
estejam cingidas as vossas cintas. Quer dizer, estejam seguros, estejam amarrados, estejam entregues, porque a nossa candeia, a nossa luz não pode cair. Ela tem que permanecer acesa, iluminando, brilhando. E ele faz então essa comparação. Vocês, todos vocês, sejam iguais aos homens que esperam pelo seu Senhor quando ele vem das bodas. Quem é o Senhor? É Jesus. Ele vai vir, ele veio, ele permanece. E ele diz: fiquem alertos, acordem, porque ele virá, ele continuará conosco. Não tem um momento da velhice para esperarmos a velhice, para esperarmos pelo Senhor, para aguardarmos o Senhor. O momento é agora. Não há mais tempo de postergarmos, de adiarmos este compromisso com o Cristo, com a tarefa que vai fazer um bem enorme para nós. Não há momento para isso. O momento, o convite é atual. Quando ele vier, este Senhor, e bater a nossa porta, que é a porta do nosso coração, é a porta do nosso entendimento, é a porta da nossa entrega, ela esteja aberta. Quando nós fechamos esta porta, nós criamos obstáculos, nós criamos dificuldades para a chegada do Senhor. Como que ele vai penetrar a nossa alma? Como é que ele vai fazer a leitura do que passa dentro da gente? Como que ele vai atender os nossos pedidos, as nossas solicitações, se a porta está fechada? Então, o servo vigilante é aquele que permanece de olhos abertos. É aquele que permanece, que se acha vigiando, atentos, despertos à chegada do Senhor. A chegada do Senhor não significa uma chegada presencial, mas a chegada através dos seus ensinos, através do seu verbo, a chegada através do seu convite, que desde séculos ele está fazendo para nós. E aqueles que estiverem vigilantes, aqueles que souberem abrir as portas a este convite do Mestre, será cingido, na linguagem simbólica, poderá sentar à mesa, poderá compartilhar com Cristo dos seus ensinos e poderá servir. Por isso que a gente não pode ficar dispersos. Quando nós não estamos cingidos, quando nós não estamos envoltos na vibração do Cristo, nós ficamos dispersos. Aí nós não podemos sentar à mesa com ele. E ele diz então venha a qualquer momento, seja na primeira hora, seja na segunda, seja na terceira, mas venha em vigília, alertos, despertos, observadores. E então nós vamos buscar a interpretação disso. O que significa esse estudo, esse convite do Mestre de sermos os servos vigilantes? Qual que é a qualidade essencial do servo vigilante? É aquela qualidade indispensável, tá? Na esfera espiritual, como na esfera material, de estarmos despertos, disponíveis
para a tarefa. O servo vigilante, que pode ser qualquer um aqui de nós, é aquele que está atento com zelo ao trabalho que lhe corresponde, às suas responsabilidades. Esse é o servo vigilante. Não é aquele que dorme, não é aquele que joga para frente, ou não é aquele omisso. Esse não é o vigilante. O servo vigilante é aquele que ao final do dia vai receber o seu salário. O salário que ele ajustou, o salário que ele combinou, o salário que se faz jus à sua tarefa. Isso significa um crédito para aquele servo que está na lide, que está na luta, que está no labor a serviço do mestre. E o servo vigilante, ele é bom, ele é um bom trabalhador. Por que ele é um bom trabalhador? Porque ele trabalha nas coisas que se referem ao seu crescimento espiritual. Ele trabalha para a ascensão. Ele trabalha para crescer, para diminuir as suas dificuldades, para eliminar da sua alma, do seu coração, aquelas ervas daninhas que machucam, que crescem no meio do trigo, né, que é o joio. E nós devemos fazer com que o trigo cresça. O trabalhador vigilante é aquele que levanta cedo. Ele se declina do leito, levanta cedo e se entrega à atividade para acender a sua candeia e acender a candeia do outro, fazendo brilhar a luz. Trabalhador vigilante é aquele que diminui os seus interesses pessoais, o seu sono. Ele diminui o seu lazer. Não é que ele não possa ter, mas ele divide, ele distribui as horas com a alegria de poder servir na seara do Cristo. É aquele que não esquece os trabalhos que lhe são responsáveis, que lhe são afetos. Esse é o servo vigilante. Por isso é que ele precisa da cinta cingida e da candeia acesa, da candeia que ilumina, da candeia que brilha, aguardando que o Senhor lhe bata à porta. E aí a parábola diz, Jesus disse na parábola, quando é que o Senhor chegará? Ele já veio, ele nunca se foi, mas ele pode nos convidar a um trabalho especial. Por isso é que a leitura diz, vê e segue. Segue adiante. Vá em frente, apesar dos percalços, porque nós somos convidados a seguir com determinação, com firmeza, com fé, aquilo que a religião, aquilo que os ensinamentos, a nossa religião e os ensinamentos do Cristo nos propõem. Então a parábola do servo vigilante, ela destina aqueles que pensam que podem sempre estar entregue à seara. Aos que, às vezes, aqueles outros que cometem desatinos na mocidade, ou mesmo na nossa maturidade, ou mesmo na nossa velhice, de ficarmos adormecidos. Adormecidos para a realidade. Adormecidos e fugindo de praticar as boas obras. Às vezes nós deixamos as boas obras para depois. Então Jesus exclamou, bem-aventurados serão os que, quando o Senhor vier, eles se encontrem vigiando.
Eles se encontram despertos, com a candeia acesa. Nunca saberemos a nossa hora. Qual vai ser a chegada da nossa hora? Nós nunca saberemos quando voltaremos ao mundo espiritual. Mas nós vamos esperar que isso se anuncie? Nós vamos esperar evidências? Não podemos, enquanto temos saúde, enquanto temos despertamento da consciência, enquanto os nossos pensamentos, os nossos movimentos estão bons, não podemos fazer algo sempre servindo. A reencarnação é uma oportunidade generosa que Deus nos concede. Nós não viemos aqui por passar apenas pela vida. Nós viemos aqui com um objetivo. É o nosso progresso. É o nosso crescimento. É a nossa melhoria. Que oportunidade melhor do que essa? De ir e vir. Essa lei divina. Isso é lei. Queira ou não, acredite ou não. Isso faz parte da lei. A parábola, então, é muito incisiva. Jesus não falava meio termos. Não. Ele usava a incisão. Ele usava o imperativo. E ele nos deixa entrever em suas parábolas, em seus ensinos, que Deus é o Pai amoroso, justo, e que Ele aprecia aquele que faz, aquele que serve com boa vontade. Isso é justo. Aquele que serve, que se entrega com boa vontade, em qualquer tempo, como eu disse, seja na mocidade, seja na madureza, seja em nossa velhice. Em qualquer tempo nós nos entregamos. Quando nós achamos as forças exauridas, façamos aquilo que podemos fazer. Mas não fiquemos na inação, na inutilidade. Porque se eu não posso ir, caminhar, movimentar, pegar uma panela, cortar uma verdura, eu posso fazer uma prece? Eu posso fazer uma leitura? Eu posso fazer um telefonema? Eu posso enviar uma mensagem? E às vezes até uma visita. Haveremos um dia de prestarmos contas do mau uso que fizemos da nossa existência terrena. Mau uso. Pessoas que não souberam aproveitar a grande oportunidade, a grande possibilidade de fazer crescer os nossos talentos, de fazer crescer tudo aquilo que a gente tem de bom. É só olhar para dentro para a gente descobrir que a gente pode ser o servo vigilante, que nós temos algo de bom para ofertar. Nós temos sabedoria, nós temos pensamentos bons. E eu disse, o talento que Deus nos ofertou. Deus nos criou com talentos. Ele nos confiou talentos. Mas esses talentos não podem ficar enterrados. Então, tudo aquilo que nos é dado, com sabedoria, com amor, a riqueza que nós temos de bens, eles são destinados a nós, mas para distribuirmos, para compartilharmos com o próximo. Não vamos guardar egoisticamente tudo que os dons que recebemos. Alguns recebem o dom da palavra, outros recebem o dom do passe, para aplicar o passe, outros recebem o dom da psicofonia, outros recebem a arte musical, a arte da pintura, outros recebem intuição. Todos nós temos dons. Então, no desenvolvimento desta parábola, Jesus recomenda que nós devemos tratar
aqueles que convivem conosco, desde o chefe até os subalternos, com muita tolerância, com muita bondade, com paciência, repetindo as lições que devem serem concretizadas, as lições que devem ser realizadas com fidelidade a Deus, considerando que todos nós somos irmãos de jornada. Todos nós estamos a caminho de um aprendizado que não é fácil. É um aprendizado que convida a cada um de nós a rever as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos e dispensar uns aos outros o tratamento do respeito, da consideração, o tratamento de humanidade. Como ontem disse o Haroldo, lá na homenagem para Chico Xavier, é dividir com o outro os tomates. Nós não podemos ficar com todos os tomates bons, mas nós devemos dividir com os nossos subalternos, com o nosso próximo, com o nosso irmão, os tomates. Porque esta é uma ação generosa. Esta é uma ação de bondade genuína, de bondade espontânea. Porque nós podemos ser os servos vigilantes. O servo vigilante é aquele que dá apreço à sua redenção, à sua reparação espiritual. Esse é o servo vigilante. Ele prepara-se adequadamente para o retorno ao mundo espiritual. Não vamos voltar ao mundo espiritual com a mala vazia. Retornemos com a mala cheia. Retornemos com o nosso bornal cheio, mas cheio da caridade, cheios de consideração, de comiseração, de piedade, de abnegação, de estudo, de compreensão, de entendimento das leis divinas. Cada um vai levar a sua mala. Cabe a cada um de nós colocarmos as roupas, simbolicamente, que quisermos colocar dentro dela. Aquilo que nos vai nos servir. Aquilo que vier inútil, a gente não leva para a viagem. A gente só coloca dentro da mala aquilo que é útil. Esse é o servo vigilante. Esse é o servo responsável. Não vamos criar problemas mais sérios para a nossa existência. Nós já temos problemas que a nossa própria psicosfera terrena, a nossa vibração espiritual, ela já traz esse problema por estarmos na condição de provas e expiações. E por nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, a gente multiplica os problemas. Olha o tanto que nós somos infantis. Nós criamos aborrecimentos. Nós maltratamos o outro. Nós criamos animosidades. Não é? Nós criamos mágoas uns para com os outros. Amigos, a vida é curta. Essa vida aqui, passageira, de 80, 90 anos, passa rápido. E o convite é para que a gente desconstrua aquilo que nós estamos trazendo há muito tempo. O que a gente está trazendo de existências pretéritas? Desconstrua e dê espaço para novos saberes. Dê espaço para novas construções. Abra o coração, servo vigilante. Permaneça vigilante. Permaneçamos com o nosso sentido
de religiosidade, abraçando uns aos outros, acolhendo uns aos outros, aqueles que nos circundam, selecionando o que nos chegam. O que nos chegam? Através das redes sociais, através de interpretações errôneas. Este vai ser um ano difícil para nós. É um ano eleitoral, um ano político. Se não formos vigilantes no sentido orai e vigiai, nós cairemos em dissensões, em cisões, até no grupo familiar. Porque temos a tendência de defender os ideais, as ideologias. E às vezes nós colocamos no altar pessoas que são tão defeituosas, tão imperfeitas, porque aqui não tem a perfeição a não ser Jesus que tenha passado por aqui. Pessoas imperfeitas nós colocamos no altar, defendendo-as e brigando entre família e entre amigos. Esse não é o servo vigilante. E para encerrar a nossa reflexão, a leitura diz: vê e segue. Vê o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Vê o Evangelho e siga o Evangelho. Desempenhemos o nosso papel com segurança, com a cinta cingida e com a candeia esparzindo luzes. É isso que Jesus quis nos dizer. E isso vai exigir de nós um esforço, uma busca interior. Uma busca interior. Porque sermos servos vigilantes é sermos donos do nosso raciocínio, donos das nossas opções, é sermos donos do nosso entendimento e guardar no nosso coração as pessoas com quem convivemos. Sejam pessoas difíceis, sejam pessoas complicadas, ou sejam pessoas boazinhas ou boas. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: tenham disciplina. É isso que ele está dizendo. Fujam da indisciplina. Não dá para permanecer mais na preguiça. Isso é indisciplina. Ociosidade. Isso é indisciplina. Que disciplina que cada um de nós temos que construir aqui dentro. Eliminando os defeitos. E quantas vezes Emmanuel repetiu para o Chico a palavra disciplina. E Chico entendeu lá na raiz, no significado, o que significava disciplina. Cabe a nós entendermos também. Não vamos deixar que os ladrões dos nossos pensamentos nos conduzam aos maus pensamentos. Mas vamos deixar que Jesus, que quer que a nossa luz brilhe para sempre, conduza os nossos pensamentos. E vigiemos bem os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Muito obrigada. Obrigada pela vibração, os olhos que nos sustentaram, a vibração que chegou até aqui, esse carinho de vocês nos ouvirem e a paciência com que nos ouviram. Obrigada. Eu pediria que vocês, quem quiser, fechassem os olhos. Sentassem confortavelmente e abrisse a percepção para este ambiente.
onde a natureza se faz presente. A partir do instante que nós entramos nesta casa, a equipe espiritual nos recebeu e está olhando para cada um de nós dentro do nosso coração, vendo o que precisamos, as nossas angústias, as nossas necessidades, o nosso desalento, o nosso desânimo, mas também vê a nossa potencialidade de crescer. Então, criando esse ambiente amoroso dentro do nosso coração, porque estamos recebendo as bênçãos necessárias, é que nós vamos orar. Vamos elevar o nosso pensamento num sentimento amoroso que sai do nosso coração. Um sentimento que nos torna serenos, mais felizes. E desta forma, Mestre Jesus, estamos preparados nesse instante para receber essas bênçãos, essas energias curadoras tão necessárias para a nossa caminhada. Que a sua presença nos encha de coragem, de determinação, de disciplina, para continuarmos o nosso caminho com muita firmeza. Nos ajude, Jesus, a prestar atenção em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações. Ajude-nos, Jesus, a não perder nenhuma oportunidade de fazer o bem, porque ao fazer o bem, sentimos uma felicidade muito grande em nosso coração. Aproveitamos, Senhor, nesse instante, que essas bênçãos também se estendam aos nossos familiares, na nossa casa, que vamos pensar agora, envolvendo todos os nossos parentes, em especial aquele mais difícil, aquele que muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Abençoa-o, Senhor. Coloque em seu coração este amor que estamos recebendo. Também, Senhor Jesus, que as suas bênçãos se dirijam às pessoas que estão sofrendo nos hospitais, os desesperançados, aqueles que estão perdidos no caminho, que estão passando por seus momentos de provação. Felicidade nesse instante, Senhor, de estarmos aqui reunidos em seu nome, recebendo esta bênção imensa que alegra o nosso coração. E nós encerramos, Senhor, agradecendo, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja.